Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe vocês, uma semana maravilhosa, com saúde, paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Isso você já tem. Você já tem. Só basta crer, ter fé e confiar, tá bom? Deus já deu tudo para nós. Só temos que tomar posse da bênção e assumir o lugar em Cristo. Amém? Os avisos. Gente, eu ontem terminei de assistir os vídeos, o filme. Toda vez eu misturo. É filme. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. O filme é muito bom. Aqueles que estão querendo aprender a graça para ser impactado pelo batismo do Espírito Santo, da graça, o filme do Paulo de Tarso. Muito bom. Tá certo? Terminei de assistir. Eu sei que é 2 horas e pouca. Mas de pouquinho. Eu assisti o quê? Em 3 vezes. Porque a internet já fica aparecendo o tanto que você parou, entendeu? O filme de Paulo de Tarso. E também o filme de Jesus. Ele é adulto, não criança. Ele é adulto, não criança. Tá entendendo? E o filme da Paixão de Cristo também. Por quê? Porque uma coisa ligar a outra. E ali você vai olhando, mas sozinho, você e Deus. Não adianta você fazer alguma coisa com pensamento em outra coisa. Entende? Eu já escutei 3 vezes esses filmes do Paulo e o de Jesus. Quanto mais eu estou olhando, mais eu estou aprendendo. Mais eu estou aprendendo. Entendeu? E é isso que vocês podendo, se tiver mesmo, querendo receber o Espírito Santo da graça, é só vocês querer. Entendeu? Amém? Vamos lá. Ele me deu uma pérola maravilhosa, sempre como ele me dá. 2 Timóteo 2, versículo 22. Amém? Dá um like, dá um joinha e compartilhe e se inscreva. E me ajude no reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus, na graça. Tá entendendo? No reino e na graça. Eu estou anunciando Deus, não estou anunciando Jesus. Seja praticante da palavra, não ouvinte. Que nós já temos o DNA de Deus. Eu falo quantas vezes for necessário, porque tem gente entrando no canal. O único intercessor e intermediário foi Jesus. Jesus. E foi o sumo sacerdote, o primeiro templo do Pai. O segundo fomos nós. Somos nós. Amém? Vamos lá. Já sabe, não tem dízimo, não tem oferta para dar para pastor, não. Ó, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Foge das coisas contaminosas da vida. Por quê? O mundo oferece muita coisa que parece ser boa, mas não é boa. Tem que ter cuidado. O que é bom para nós não é bom para nós. É ruim para Deus. E Deus só quer botar coisa boa para nós. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, mas se não vem, porque não é bom. Às vezes a gente acha que é bom, mas não é. Para Deus não é. Então ele não vai facilitar. Porque tudo é ele que facilita as coisas aqui na terra, gente. Não pensa que você não vai ter nada, vai ter as coisas que Deus... Não. Deus controla tudinho. Entende? Olha, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Porque tem que aproveitar enquanto está novo, fazer as coisas certinhas. Agora, quando está velho, depois que toma tudo, cerveja, cigarro, usa tudo que não presta, fica com barrigão, aí a diabetes aparece, faz isso, aquilo, outro, aí vai parar tudo. É? Para tudo. Quando o médico disser, você está com cirrose, você está com câncer no pulmão por causa do cigarro, aí você vai parar tudo. Depois que já está com buchão, não faz uma caminhada. Não, gente.
Vamos cuidar enquanto é novo. Enquanto é novo, vamos cuidar. Não depois de velho. Fazer o quê? Aí vai fazer caminhada, como eu vejo aí. Gente com barrigão desse tamanho, já virou até cirrose. Se fizer as coisas antes de acontecer, não é melhor? Tem que ver, gente. Isso aqui é mutante. Isso aqui se estraga fácil. Às vezes você nem procura, já aparece. Imagina aqueles que procuram. A justiça, a fé, o amor e a paz. A fé, o amor e a paz. Com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Tá vendo? Invoque Deus em todo tempo. Em tudo dê graças a Deus. Está dizendo na Bíblia. Eu não falo nada sem estar na Bíblia. Falo sim, algumas coisas que Deus me deu que é certo e não tem na Bíblia. Porque se fosse escrever mesmo a Bíblia, dava mais do que o que já tem. Entendeu? Seja puro, seja amoroso com as pessoas e tenha fé, paz, porque isso é o caminho que Deus quer que todo mundo tenha. Paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo, como eu já tenho. Mas eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu não tenho problema. Eu deixo os problemas na mão de Deus. Quando a gente passa a conhecer esse Deus, a confiar nele, a gente não tem problema. Só pedir para ele, Pai, ajude eu. Eu só digo ajuda, todo tempo eu estou pedindo a ele ajuda. E ele me ajuda, é só esperar o tempo dele. Ele é muito lindo, ele é muito delicado, ele é tão gigante, mas a sabedoria dele é tão lindo. Ele é gigante, gigante. Mas a sabedoria dele é a coisa maravilhosa. Deixa a gente com refrigério. Porque a palavra dele é viva, é vida e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É verdade ou não é? Vamos lá. 2 Timóteo 2:22. Porque tem muito assunto, mas se eu não tiver o controle, o vídeo vai mais longe. Antes de conhecermos Jesus, porque na verdade a gente não conheceu Jesus, a gente tem que ler a Bíblia para conhecer ele na Bíblia, porque ele não existe mais. Ele deixou o exemplo escrito na Bíblia, que foi isso que Deus deixou. Mas Jesus não existe, Jesus não vai voltar. Jesus está dentro de nós somos Jesus. E nós estamos com a cruz de Jesus. Mas para isso a gente tem que ler para saber a história de Jesus, para tomar posse da bênção e assumir meu lugar, o lugar em Cristo, como eu tomei. Por quê? Porque eu conheço Jesus, porque a gente só conhece lendo. Agora, como o Espírito já abriu tirou a escama no meu rosto, que foi o do Paulo, vocês vão entender esse filme do Paulo aí, muito legal. Não vai olhar as coisas que ele fala. Ele era cego e Deus fez ele ver. Entendeu? Ele era cego e Deus fez ele ver. Eu era cega e ele fez eu ver. Tirar o óculos e ainda tirar a cegueira dos meus olhos. E agora eu enxergo a verdade. Deu para entender? O Paulo, Deus tirou, mandou o Ananias fazer a oração no olho dele e ele recebeu o Espírito Santo da graça. Todinho. É isso que vocês olham nos vídeos, os filmes, você vai ver. É muito lindo. Tá certo? Eu era cega, tanto do óculos, eu enxergava nem longe nem perto direito, e também ele tirou tudo, tirou meu óculos e tirou a escama dos meus olhos para enxergar a verdade. Foi muito lindo esse mover de Deus comigo. Por isso que eu estou aqui, sirvo a Ele de todo o meu coração. Antes de conhecermos Jesus, tinha inúmeras ambições e desejos egoístas que vinha de um coração impuro. Veja só, mesmo conhecendo Jesus, nem sempre é fácil
nos afastarmos deste desejo. Presta atenção, gente. Olha, eu estou no YouTube, certo? Acorda, povo da graça, Lúcia Maria, no YouTube. As mensagens saem completa, certo? A mensagem sai completa. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Eu estou dando o meu melhor. Amém? Mesmo conhecendo Jesus, nem sempre é fácil nos afastarmos deste desejo. Na verdade, às vezes temos de correr e, ao fugir dos nossos desejos egoístas, Jesus abre os nossos olhos para vermos que estamos correndo na direção dele. Tá vendo? Tem que ser na direção dele. Não do inimigo, que é o diabo, que é a carne. Satanás é um opositor, entendeu? Que purifica os nossos corações e nos envolve na justiça. A justiça é Deus. É Deus. Amém? Oração. Senhor, tu me perdoaste e renovaste. Ainda assim, os desejos e ambições do meu passado me voltam aos pensamentos. Dai-me, peço pés rápidos e um caminho claro, para que eu possa fugir destes pensamentos. Abraça-me com a tua justiça e enche-me da tua pureza, para que eu resista às tentações que me perseguem, em nome do Senhor Jesus. Ele é lindo demais, é? Agora, a benção da lanterna, a explicação do texto da oração da manhã, tá bom? É pouquinho, tá bom? Olha, foge das paixões. Segundo estudiosos, nesse tempo, Timóteo tinha entre 30 e 40 anos, porém, mesmo não sendo tão jovem, Paulo o alertou. Um exemplo para nós. Quanto às tentações e aos sentimentos próprios da juventude, as Escrituras não ordenam que o justo se esquive de suas lutas, nem que corra amedrontado por causa do diabo ou das perseguições. Não existe diabo, tá? O diabo é a nossa carne que Deus bota. Você está no erro, não deixa a brecha aberta. Fecha aberta. Fecha a brecha. Tá certo? Não deixa a brecha aberta. Porque senão o diabo entra, que é Deus que bota. Ah, mas Deus é ruim assim? Não, claro que não. Deus é todo o tempo bom. Mas você está escolhendo o caminho errado. Escolha o caminho certo. Mas advertem a fugir. Seja prudente, fuja. Que nem uma comida estragada. Os oferecimentos do mundo. Tá certo? Fuja do pecado, que é o erro da carne, e das inclinações da própria carne. Tá vendo? Carne. Que não é carne, isso aqui é um véu. Isso aqui é forte, gente. Isso aqui não é fraco, não. A carne é fraca, não. Isso aqui é forte. A gente é bonito por causa da carne. Além de se manter distante do pecado, que é o erro da carne, o apóstolo aconselha Timóteo a procurar o que era justo e virtuoso diante de Deus. No entanto, esse conselho tem sido desprezado
Por muito que, ao invés de fugirem do pecado, antigamente era pecado, que era transgressões de lei, hoje não. Hoje é o erro da carne. Tens ido ao encontro deles, frequentando lugares propícios para o mal, convivendo com pessoas que influenciam ao erro ou visitando sites que os levam a pecar, a errar. Por quê? Satanás é um opositor, o diabo é a tua carne. Como, por exemplo, eu tenho um corote dentro da minha bolsa, como eu costumo dizer, e uma maconha, né? Aí eu vou, ofereço para você, você diz eu quero, você deu brecha à carne. O Satanás ofereceu e você aceitou. Você é o diabo, entendeu? Esses são os que não têm resistido, e sim se entregando aos seus desejos e às suas paixões. Tá vendo? Tem que ter cuidado. Não resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4. Resista. Deixe Deus tomar conta da vida de vocês. Entendeu? Resista ao diabo e ele fugirá da gente. Não queira nada do diabo, do Satanás. Satanás é um opositor, o diabo é a tua carne. Agora, se você aceitar, Deus deu livre escolha, não deu? Eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu mato, eu faço viver, eu filho, eu saro, eu faço o ferreiro para destruir. Mas nenhuma ferramenta preparada contra ti segue em frente, porque Deus está no controle da tua vida. Deus tem um propósito na tua vida e tu tem uma missão a seguir. Entendeu? Repito, se der para vocês assistir o filme do Paulo de Tarso, de pouquinho, vocês vão entender. A primeira parte é sobre o sistema, que ele fica perseguindo os crentes. E a segunda parte é da graça pura, da graça pura. Ele faz uma reunião com Pedro, Pedro é lei e Paulo é graça. Então Pedro termina se convertendo também. Ah, é muito lindo esse filme. Eu vou assistir de novo, porque é muito lindo. Porque quanto mais você assiste, mais você aprende a graça. Entendeu? É a graça pura, gente. Esse filme tinha que voltar. Graças a Deus que voltou para a internet de novo. Entendeu? Vocês vão amar esse filme. É muito lindo. Não é melhor do que vocês assistir filme que não tem valor nenhum? Tem homem que senta no sofá e vou assistir um filme antes de dormir. Quando vê, já está dormindo. Não, gente. Esse filme não tem como você dormir. Esse filme é muito interessante. Entendeu? Amém? E o filme de Jesus também. Olha, tem muito assunto, mas não dá para fazer muito, senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Olha, os pastores estão enganando. Estão dizendo que é graça, mas não é graça. Quem é graça não frequenta nenhuma igreja, que não é igreja. Quem é graça é Deus direto com você. Um pano novo não faz emenda no pano velho. Um vinho novo não é a mesma coisa de um vinho velho. Aí ele diz que é graça, dá uma aliança de acrílico e de metal, dizendo que é graça. Lê o Novo Testamento, depois explica no Velho, não é assim. A graça é pura. E ele vai te regenerar todo, tua vida vai mudar, tu tem sede e fome de anunciar a Deus. Amém? O batismo não é o batismo dos pastores, não. O batismo é de Deus. Você já foi batizado na água e do Espírito na barriga da sua mãe. Agora Deus quer batizar todo mundo aqui. Entendeu? A graça acabou. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.